Então, a gente vai falar um pouquinho sobre análise combinatória. Olha só, a análise combinatória é uma parte da matemática que surgiu pela necessidade de resolver problemas de contagem. Então, a gente vai se preocupar em determinar o total de valores do resultado de uma situação, certo? Então, a gente vai ter uma situação problema, a gente vai querer determinar o total de possibilidades, de resultados para aquela situação. Então, a gente vai trabalhar com números naturais, quantidade de resultados possíveis, certo? E, assim, acredita-se, né, que a causa de a gente estudar os métodos de contagem foi uma necessidade de calcular o número de possibilidades existentes em resultados dos jogos. Então, muita coisa na matemática, né, surgiu para resolver problemas do dia a dia. E a análise combinatória, determinar a quantidade de resultados, de possibilidades e também a probabilidade de algo acontecer, tem muito a ver com os jogos de azar, né? A necessidade de calcular qual que era as chances de ganhar, de perder e tudo mais, certo? Então, vamos falar sobre os métodos de contagem. Métodos de contagem. Então, a maioria dos problemas a gente vai conseguir dividir em etapas, certo? Então, a gente vai dividir o problema em etapas e vai calcular o número de possibilidades para cada etapa, certo? Para depois calcular o total de resultados para a situação que a gente tem, para o evento que a gente tem. Nos problemas de contagem, vai ser às vezes favorável a gente fazer um diagrama ou uma árvore de possibilidades, certo? Vai ficar bem mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Às vezes a gente faz essa árvore de possibilidades só para ter certeza ou para visualizar melhor, ou às vezes é necessário para resolver um problema através, né, é preciso que faça a árvore de possibilidades para conseguir enxergar realmente o que está acontecendo. Então, a gente vai separar os problemas em etapas e calcular as possibilidades de cada etapa. Em algumas vezes vai ser favorável a gente fazer o diagrama ou a árvore de possibilidades. Os dois principais métodos aí de contagem são o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é também conhecido como o princípio fundamental da contagem, tá? Princípio fundamental da contagem. Ele é bastante utilizado, certo? Então, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, também conhecido como o princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá. O princípio aditivo é quando o evento é composto por uma quantidade de etapas alternativas, ou seja, ou ocorre uma, ou ocorre a outra, ou ocorre a outra. Então, são etapas alternativas. Acontece uma ou outra, certo? Então, é quando é o ou. Ou ocorre uma etapa, ou ocorre a outra, ou ocorre a outra, certo? E o número de possibilidades de ocorrência do evento vai ser igual à soma dos números de possibilidades de cada etapa. Por isso, o princípio aditivo, tá? Então, o número de possibilidades do evento vai ser o número de possibilidades de cada etapa. Etapa 1 mais etapa 2 mais etapa 3, assim por diante, até a etapa M. Digamos que a gente tem M etapas, certo? Então, lembre, quando a gente tem um problema de ou, a gente vai somar. A gente soma a quantidade de possibilidades de cada etapa, certo? Então, quando tem a possibilidade de correr uma coisa ou outra, a gente vai calcular
o número de possibilidades das etapas e fazer a soma. O total vai ser a quantidade de resultados de possibilidades para o evento. E o princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem, é quando um evento é composto por um número de etapas também sucessivas, ou seja, tem que ocorrer uma e ocorrer a outra e ocorrer a outra. São etapas sucessivas, tem que ocorrer todas. Certo? São problemas de e, ocorrer uma coisa e outra. Quando isso acontecer, a gente vai multiplicar as etapas. Então, aqui, o número de elementos, né, de resultados do evento, total de possibilidades, vai ser o número de elementos da primeira etapa, vezes o número de possibilidades da segunda, vezes assim por diante, até o número de possibilidades da etapa M, que seria a última. Então, resumindo, princípio aditivo, problemas de ou, a gente soma as possibilidades. Princípio multiplicativo, problema de e, nós multiplicamos, certo? A gente separa o problema em etapas, calcula as possibilidades para cada uma delas. Se for ou, a gente soma, se for e, a gente multiplica. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro. Então, olha lá. Primeiro exemplo, eu vou resumir. Numa lanchonete, há 4 tipos diferentes de salgados e 2 tipos diferentes de doce. Então, olha lá, a gente tem uma lanchonete, tem 4 tipos diferentes de salgado e 2 tipos de doce, certo? Agora, vamos pensar o seguinte. Suponha que eu vou lá comprar, né? Só que eu só tenho dinheiro para comprar um salgado ou um doce, certo? Então, eu só tenho a possibilidade de comprar um salgado ou um doce, certo? Então, a letra A, eu quero analisar a situação onde eu posso comprar um salgado ou um doce. De quantas formas diferentes eu posso fazer essa compra? E na letra B, eu quero comprar um salgado e um doce. Eu tenho dinheiro para comprar um salgado e um doce. Certo? Então, olha lá. Aqui é um salgado ou um doce. Aqui é E. Gente, ou, vamos pensar lá, salgados. Vamos pensar que a gente tem coxinha, pastel, que mais? Empada e risoles, certo? E doce a gente tem torta e bolo. Eu tenho que comprar um salgado ou um doce, certo? De quantas formas diferentes eu poderia fazer isso? Meu pedido. Quais são o total de resultados que eu poderia fazer essa escolha? Bom, é um problema de ou, é o princípio aditivo, certo? Então, a resposta do número de formas que eu poderia fazer o meu pedido, ou eu escolheria um salgado, então as etapas é escolha do salgado ou escolha do doce. Então, a etapa do salgado, ou eu escolho o salgado, o número de salgados, ou o doce. Como é ou, é um problema aditivo, a gente soma. Qual que são as possibilidades de salgado que a gente tem aí? 4. E de doce, 2. Então, eu teria 6 formas diferentes de fazer essa escolha. 6 formas diferentes de fazer o meu pedido. Agora, eu quero um salgado e um doce. Então, aqui é um princípio multiplicativo. A gente vai utilizar o princípio multiplicativo. O número de formas com que eu posso fazer a minha escolha é o número de salgados vezes o número de doces. Eu vou combinar um salgado com o doce, certo? Então, o total seria 4 vezes 2. Eu teria 8 formas diferentes de fazer a minha escolha, de fazer o meu pedido. É bem interessante a gente fazer a árvore de possibilidades para essa situação que fica bem mais fácil de enxergar. Olha só, nosso problema está separado em escolher o salgado e escolher o doce, certo? O salgado, de quantas formas diferentes eu posso escolher o salgado? Eu posso escolher a coxinha, ou pastel, ou a empada, ou risoles. Agora, olha só, eu posso escolher a coxinha e um pedaço de torta. Ou eu posso escolher a coxinha e um pedaço de bolo. O pastel, posso escolher o pastel e o pedaço de torta, ou o pastel e o pedaço de bolo. A empada e a torta, ou a empada e o bolo. O risoles e a torta, ou o risoles e o bolo. Certo?
Então, de quantas formas diferentes eu posso fazer minha escolha? Olha lá, coxinha com torta é uma, coxinha com bolo é outra. Pastel com torta, pastel com bolo. Empada com torta, empada com bolo. Já deu 5. Opa, já deu 6. Risoles com torta, risoles com bolo. Vão dar 8 resultados possíveis. Conseguiram acompanhar? Olha lá. Coxinha e torta, coxinha e bolo. Pastel e torta, pastel e bolo. Empada e torta, empada e bolo. Risoles e torta, risoles e bolo. São 8 escolhas diferentes. Então, aqui você consegue perceber bem a diferença. O ou a gente soma, utiliza o princípio aditivo. As etapas é escolher o salgado, escolher o doce. O ou a gente vai somar as possibilidades de cada etapa. Eu tenho 6 formas diferentes de fazer a minha escolha, de fazer o meu pedido. O e a gente utiliza o princípio multiplicativo. As etapas é escolher o salgado, escolher o doce. Só que agora eu quero escolher um e outro. Eu vou combinar. Posso fazer também a árvore de possibilidades, que fica bem fácil de enxergar o total de resultados. Próximo exemplo. Então, segundo exemplo. Eu vou resumindo o enunciado dos problemas, ok? Digamos que eu tenho 5 camisetas de cores diferentes, 3 calças diferentes e 2 sapatos diferentes. E eu quero sair de casa e quero colocar uma camiseta, uma calça e um sapato. De quantas formas diferentes eu posso combiná-los, certo? Então, eu quero colocar uma camiseta e uma calça e um sapato. É princípio multiplicativo. A gente vai separar esse problema em 3 etapas. Escolher a camiseta e escolher a calça e escolher o sapato. Para a camiseta, quantas possibilidades eu tenho? 5. Para a calça, 3. E para o sapato, 2. Multiplicando, a gente vai ter 30 formas diferentes de montar lá o nosso figurino, a nossa roupa para sair de casa, certo? Eu posso pegar a camiseta branca com a calça preta e o sapato marrom. Camiseta branca, calça azul com o sapato marrom. Enfim, você pode fazer a árvore de possibilidades também, criando 3 cores diferentes, né? Ou modelos diferentes e fazendo a combinação, igual a gente fez anteriormente. Terceiro exemplo. Olha só, numa estante há 5 livros diferentes de matemática e 3 livros diferentes também, só que de física, certo? Letra A. De quantas maneiras eu posso escolher apenas um livro para ler, tá? Então, se eu posso escolher um livro só, eu vou ter que escolher ou de matemática ou de física. O nosso problema vai ser separado em 2 etapas. Matemática ou física. Como é ou, é princípio aditivo. Para matemática, quantas possibilidades eu tenho? 5. Eu posso escolher qualquer um dos 5 livros de matemática. Em física, quantas possibilidades eu tenho? 3. Então, eu tenho 8 formas diferentes de escolher um livro para leitura. Letra B. De quantas maneiras posso escolher 2 livros de matérias diferentes para ler? Então, agora eu quero escolher 2 livros de matérias diferentes, ou seja, eu vou ter que escolher um de matemática e um de física, certo? Matemática, quantas possibilidades eu tenho? 5. Física, 3. Multiplicando, agora é o princípio multiplicativo, eu tenho 15 formas de escolher. Gente, nada impede de vocês fazerem a árvore de possibilidades, olha lá. Eu tenho 5 livros diferentes de matemática e 3 de física, eu posso combiná-los. Eu posso pegar o primeiro livro de matemática com o primeiro de física, ou com o segundo de física, ou com o terceiro. E eu posso fazer isso para cada livro de matemática que eu escolher. Deu para entender? Com cada um deles, eu posso escolher um dos 3 de física. Aí eu conto a quantidade de parzinhos que eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tem 15 combinações diferentes
que eu consigo fazer, certo? Quarto exemplo, então. Quarto exemplo, a gente vai considerar o nosso alfabeto latino tem 26 letras, certo? E a gente quer escolher uma sequência de 3 letras. Então, a gente quer escolher a primeira e a segunda e a terceira letra. A gente quer uma sequência com 3 letras. Mas vamos colocar em situações diferentes. Letra A. Eu vou fazer essa escolha podendo haver repetição. Pensa que eu estou montando uma senha de 3 letras e pode repetir a letra. Então, a gente vai separar o nosso problema em 3 etapas. Primeira letra e segunda e terceira. Princípio multiplicativo. Para a primeira letra, quantas possibilidades eu tenho? 26 letras. Para a segunda, 26 também. Para a terceira, 26 também. Total é 26 ao cubo, que é igual a 17.576 resultados possíveis. Então, eu tenho 17.576 formas de escolher uma sequência de 3 letras no nosso alfabeto, certo? Letra B. Vamos colocar uma outra situação agora, que não pode haver repetição. Então, eu vou separar o problema em 3 etapas também. Primeira letra, segunda letra, terceira letra. Para a primeira letra, quantas possibilidades eu tenho? 26, certo? Para a segunda, como eu não posso repetir a letra, eu vou ter 25. E para a terceira, eu vou ter 24. Multiplicando, a gente vai ter 15.600 formas diferentes de escolher essas 3 letras. A gente vai ter 15.600 formas de sequências, né, de 3 letras. Letra C, vamos colocar uma outra situação. Digamos que eu posso considerar letras maiúsculas e minúsculas. Então, letras maiúsculas diferem de minúsculas. E vamos pensar que eu possa repetir. Estou fazendo uma senha de 3 letras, posso colocar maiúsculo ou minúsculo e posso repetir. Gente, eu tenho 26 letras. Se eu tiver a opção maiúsculo ou minúsculo, eu vou ter 52 letras distintas. Então, 52 para a primeira. Se puder haver repetição, 52 para a segunda. E 52 para a terceira escolha. Então, vai ser 52 ao cubo, que é igual a 140.608, certo? Então, eu posso ficar colocando condição. Eu posso colocar assim, escolher uma sequência de 3 letras, onde a primeira é a letra A. Então, só vai ter uma possibilidade na primeira escolha, só a letra A. Enfim, a gente pode inventar inúmeras situações aí referentes às letras, escolha de letras. Sempre aparece problemas envolvendo letras, placas de automóveis e tudo mais. Senhas. Quinto exemplo. Olha só. Vamos pensar o seguinte, considerando apenas esses algarismos aqui, ó. Considerando 1, 2, 3, 4 e 5. Apenas esses 5 algarismos. Eu quero formar números de 3 algarismos distintos, tá? Tem situação que ele não fala nada, que daí a gente pode repetir, ok? E tem situação que é distinto. Então, eu quero formar sequência de 3 algarismos distintos. Utilizando 1, 2, 3, 4 e 5. A letra A, com nenhuma restrição, quero criar números de 3 algarismos distintos usando 1, 2, 3, 4 e 5. Como que a gente faria? É um problema de princípio multiplicativo, eu tenho a primeira, segunda e terceira escolha. Como é distinto, eu não posso repetir algarismo. Para a primeira escolha, eu tenho 5 possibilidades. Quem eu usei, eu não posso usar mais, então vou ter 4 possibilidades e depois 3. Vai dar um total de 60 números de 3 algarismos distintos. A letra B, gente, eu quero formar números ímpares. Para um número ser ímpar, o último algarismo dele tem que ser um número ímpar, certo? Então, o último algarismo tem que ser 1, 3 ou 5. A gente tem 3 possibilidades, 1, 3 ou 5. A gente, sempre que tem um problema com restrição, a gente começa resolvendo a restrição,
certo? A exigência que ele dá. A gente primeiro resolve isso. Então, olha só. Aqui no final, vou ter que usar um desses 3 algarismos. Logo, como eu tenho que ser distinto, quem eu usei aqui no final, não posso mais usar, certo? Tem aluno que desconta 3 possibilidades. Cuidado! Eu tenho 3 possibilidades, mas eu vou usar uma de cada vez, uma delas apenas. Então, eu tenho 5 algarismos, eu vou usar o 1, ou o 3, ou o 5 no final. Digamos que eu usei o 5. Então, vai sobrar 4 possibilidades para o início e 3 para o segundo, porque não posso repetir, certo? 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36 números ímpares. Letra C. Agora eu quero números pares, certo? De 3 algarismos. Olha só, para o número ser par, ele tem que terminar com algarismo par. No caso aqui, agora a gente tem o 5 de novo, né? No caso aqui, gente, quais são as possibilidades para o último algarismo? 2 ou 4. Então, a gente tem 2 possibilidades. Eu vou usar uma delas, digamos que eu usei o 4. Vão sobrar 4 possibilidades para o primeiro algarismo e depois 3. 4 vezes 3 vezes 2 vai dar um total de 24. Observem que se a gente somar os 36 números ímpares mais os 24 números pares, dá o total de 60 números possíveis que a gente conseguia formar, né, utilizando esses 5 algarismos. Próximo exemplo, exemplo 6. A gente vai dificultar um pouco, vai ficar parecido com o exemplo 5, mas um pouquinho mais difícil, porque um dos algarismos vai ser o 0. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. Eu quero novamente formar um número de 3 algarismos distintos. Letra A, sem nenhuma restrição, né? Gente, cuidado agora, eu vou fazer 3 escolhas, primeiro, segundo e terceiro algarismo, só que tem um detalhe, o primeiro algarismo não pode ser o 0. Por quê? Um número que inicia por 0, a gente não conta. 0,23 é o número 23, é um número de 2 algarismos, certo? Então, a gente não vai considerar o 0 no início. Então, das 5 possibilidades, a gente só vai ter 4 para utilizar no início, a gente não conta o 0. Como não pode repetir, os algarismos têm que ser distintos, quem eu usei aqui eu não posso mais usar. Então, teoricamente, seria 3 aqui. Só que o 0, eu posso utilizar o 0 aqui no segundo algarismo. Então, na verdade, é 4 de novo. Conseguiram entender por quê? Ó, eu tinha 5 possibilidades para o primeiro, só que eu não podia usar o 0. Então, na verdade, eu tinha 4. Quem eu usei no primeiro algarismo, como primeiro algarismo, eu não posso mais usar. Sobraram 3. Só que o 0 volta a ser uma possibilidade para o segundo algarismo, certo? E aqui é 3, porque quem eu usei eu não posso mais usar. 48 números de 3 algarismos diferentes utilizando apenas esses. Letra B. E se eu quero que o número seja ímpar? A gente começa pela restrição, tem que terminar com o número ímpar. Seria o 1 ou o 3, 2 possibilidades. Então, olha lá, eu tinha 5 algarismos para usar. Vou utilizar um aqui no final. Sobraram 4 possibilidades. Só que o 0 eu não posso usar no começo. Não esqueçam, não pode usar o 0. Então, 3 para o começo. Quem eu usei eu não posso mais usar, só que o 0 volta a ser uma possibilidade. Então, volta a ser 3. 3 vezes 3 vezes 2, 18 números. De 3 algarismos com esses aqui, distintos. Letra C, agora eu quero números pares. Gente, cuidado agora. Olha só, a gente não vai conseguir fazer um único cálculo, porque o 0 não se comporta igual aos outros números. Então, a gente vai fazer 2 situações, uma ou outra. Olha só. Primeira terminando com 2 ou 4, que são números pares, algarismos pares. E a outra terminando com 0, que também é par. Olha como o cálculo não vai ficar igual. Terminar com 2 ou 4 são 2 possibilidades. Então, eu tinha 5 algarismos. Vou usar um desses 2 no final. Sobraram 4. Entre eles tem o 0. E eu não posso usar o 0 no início. Então, sobraram 3 possibilidades. Usei uma, sobraram 2, mas volto o 0. 3 de novo. 18 números. Agora, vamos calcular os números pares que terminam com 0. Então, uma possibilidade no final, terminar com 0. Eu tinha 5 algarismos. Se eu estou usando o 0 no final, não tem perigo dele estar no início.
Então, eu vou ter 4 possibilidades para o primeiro algarismo. Usei uma, 3 para o segundo. 4 vezes 3, 12. Olha que se a gente somar 18 mais 12 mais 18, vai dar 48, que é o total de números. 18 ímpares, 18 pares e 12 pares que terminam com zero. Então, no total aqui, como é ou, a gente vai somar. 18 mais 12, a gente tem 30 números pares, formados com esses algarismos e distintos, ok? Então, sempre que a gente tiver o zero, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Não pode iniciar com zero, quando é uma quantidade X de algarismos, a não ser que seja uma senha, algo assim, daí pode. Então, em situações assim, que pode terminar com número par, ou terminar com zero, ou às vezes ele pede múltiplos de 5, né, que pode terminar com 0 ou 5. Enfim, quando tem o zero na jogada, a gente sempre faz 2 cálculos separados, que observem que não deu os mesmos valores aqui na multiplicação. O fato de terminar com zero, isso implica que você não tem a possibilidade do zero estar no início, ok? Então, faz diferença no cálculo. E como eu tenho essa possibilidade ou essa, eu fiz a soma dos 2 resultados. O ou, sempre a gente soma, ok? Então, sempre que tiver o zero na jogada, prestem atenção na hora de resolver o exercício. E, se for necessário, separem situações diferentes e depois soma todos os resultados.